A gente muda de assunto e fala com todos os homens e com as mulheres também, porque o Novembro Azul já começou, né, gente? E o Novembro Azul está para o homem, assim como o Outubro Rosa está para as mulheres. Deixa eu mudar para essa aqui, ó. Vem cá, mosquito. Esse movimento surgiu na Austrália há 18 anos e é uma campanha de conscientização realizada por diversas entidades no mês de novembro, que tem como objetivo orientar a população masculina sobre o câncer de próstata e sobre os exames de rotina que o homem deve realizar. O câncer de próstata é o segundo mais comum entre os homens. Este ano, mais de 60 mil novos casos da doença serão registrados no Brasil, segundo dados do Instituto Nacional do Câncer. Por ano, são mais de 13 mil mortes, uma a cada 40 minutos. Uma das maneiras de descobrir e prevenir um possível câncer de próstata é realizando o exame de toque retal. Mais um terço dos pacientes se recusa a passar pelo exame. Um tabu que dificulta no diagnóstico precoce da doença. E os homens existe esse tabu mesmo, de não procurar o médico por conta do exame de toque. Mas isso aí é coisa machismo, que os homens sentem, mas eu não vejo por esse lado aí. Acho que em primeiro lugar está a saúde, né? Nós homens, a partir de 45 a 50 anos, tem que fazer sim esse exame. Não é vergonhoso. É vergonhoso você morrer de câncer sem ter o conhecimento que está com a doença, né, no início, que pode se tratar e pode ser curado, né? Visitar o urologista com frequência é fundamental. Mas, por diversas razões, os homens resistem a ir ao médico, se tornando alvo de doenças que poderiam ser evitadas. Quando a gente começa a falar em Novembro Azul, câncer de próstata, a gente enfrenta algumas barreiras. E acho que uma delas que a gente percebe muito é ainda a barreira da desinformação, né? Então, desde de que forma que o homem tem que se cuidar, quando que ele tem que ir ao médico, ele já não vai ao médico, né? Acho que a gente tem infelizmente, o homem não tem esse hábito criado igual a mulher tem. Quando a gente fala de quais são as formas, né, do homem detectar precocemente o câncer de próstata, infelizmente, essas formas elas ainda são envoltas por muito preconceito, por muitos tabus, por muitos mitos. Entre os homens, a gente sabe que existe essa brincadeira, você vai lá tomar uma dedada, né? Vai se apaixonar pelo médico, não vai. A gente já até ouviu de alguns homens que eles às vezes se sentem até, né, como se fossem sofrendo uma espécie de um bullying, né? Acho que é muito importante, né, que os homens tenham consciência que são exames que a gente não pode abrir mão para que a gente consiga detectar realmente o câncer de próstata no estágio bem pequenininho, porque é no estágio pequenininho que a gente consegue curar. Preconceito, desinformação, medo ou constrangimento. Motivos que precisam ser superados para que os homens se cuidem mais e possam ter uma vida muito mais saudável. É isso que vamos ver agora aqui no Revista da Cidade. Agora falando em resolver, né, gente? Vamos falar sobre um problema que aflige muitos homens, né? E a gente está aqui querendo quebrar paradigmas, quebrar tabus mesmo. Quem está com a gente é o Dr. Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC. Seja bem-vindo, tudo bem? Obrigado, Regiane, pelo convite. Bom dia. A gente agradece a presença. Vamos falar do Novembro Azul, como a gente já introduziu o assunto, justamente para que os homens percam de uma vez por todas, né? Esse preconceito, esse tabu que ainda existe em cima do exame, né? Do toque que é feito e que é necessário para a detecção dessa doença, que é uma doença muito grave e atinge um número muito grande de homens, né? É o principal tipo de câncer que atinge os homens hoje, doutor? Se a gente for pensar na saúde masculina, sim, tirando os tumores de pele, que são os campeões em termos de incidência, hoje o câncer de próstata lidera o ranking, não só em termos de incidência, mas também em termos de mortalidade. Então é uma doença muito frequente e que infelizmente mata muitos homens. Vamos entender para os homens que conhecem muito pouco do próprio corpo, o que é a próstata e qual é a função dela no organismo? A próstata é uma glândula, ela fica localizada abaixo da bexiga, ela é responsável pela produção de boa parte do sêmen, mais ou menos 40 a 50% do volume ejaculado é produzido na glândula. E ela também tem uma função de continência, ela ajuda o homem a segurar a urina em determinados momentos, então seria uma função de continência e uma função reprodutiva também. Existem algumas causas mais frequentes do câncer de próstata no homem? Ou a gente pode dizer que o estilo de vida de hoje está muito associado ao grande número dos casos hoje? Sim, se a gente for pensar em termos de estilo de vida, algumas situações são de certa forma peculiares, né? A obesidade parece ter a ver com a doença.
Então, populações obesas têm mais câncer de próstata do que populações não obesas. Populações que ingerem pouca vitamina E, pouco licopeno, que têm vitamina D baixa, são populações que de certa forma podem ter um pouquinho mais de risco. E a gente começou a falar de fatores de risco, além da obesidade, dessas deficiências que eu mencionei, o fator é hereditário, né? Então o fator ainda familiar tem uma questão genética importante. Tem uma questão genética importante. A gente sabe que aquele homem que tem um familiar que já sofreu ou está sofrendo de câncer de próstata, ele tem chance 3 vezes maior de desenvolver a doença. E se forem 2 familiares, por exemplo, o pai e o irmão, essa chance aumenta em 6 vezes. 3 e além vezes disso, mais ou 3 vezes ou 6 vezes se a gente Nossa, tiver histórico familiar. E finalmente a raça negra, né? Nos negros a doença parece ser mais incidente, então ela ocorre com um pouquinho mais de frequência e geralmente a doença na raça negra tende a ser um pouquinho mais grave também. E existe um consenso sobre quando começar a fazer os exames preventivos? A gente ouve falar em 40, algumas pessoas falam 45 anos. Quem tem uma questão genética envolvida precisa começar ainda antes. Fala um pouquinho sobre isso, por favor. Esses números eles foram revisitados e a gente mudou um pouquinho em relação ao ano passado. Quando a gente esteve por aqui, a gente falou de 40 e 45 anos, agora mudou um pouquinho. 50 anos é a idade média para a população em geral começar a se preocupar em investigar preventivamente o câncer de próstata, em visitar o consultório do urologista. E a gente começa um pouquinho mais cedo, por volta dos 45 anos, nas populações de risco, que são os obesos, os indivíduos de raça negra e aqueles que têm ou já tiveram algum familiar sofrendo de câncer de próstata. Então esse dado é importante a gente ressaltar aqui. Isso. Teve uma mudança, então, com relação ao que se preconizava o ano passado. Exatamente. Antes era 40, 45 anos, agora foi para 50 em condições normais e nas populações mais vulneráveis, então, um pouquinho mais cedo, aos 45 anos. Ainda falando sobre os exames de detecção, além do toque, tem uma pergunta para você que a Rosana quer saber. O médico do posto de saúde passou para o meu marido um exame de sangue para a próstata. Não deveria ser o de toque? É a pergunta dela. Na verdade, Rosana, as coisas se complementam, né? É importantíssimo fazer o exame de toque, então é um exame relativamente rápido e simples de se fazer. E esse exame que você mencionou, o exame de sangue, é o PSA. O PSA é uma proteína que a nossa próstata produz e, via de regra, quando existe o câncer, esse PSA tende a aumentar. Então, certamente o médico ele se interessou em pedir o exame de sangue, mas certamente quando ele passar na visita urológica para apresentar o exame, ele deve ser examinado também. Então, os exames se complementam. O importante é fazer tanto o exame de toque quanto a coleta do PSA. E eu queria saber a respeito da importância do diagnóstico precoce. Eu estava lendo, tem alguns dados preocupantes que mostram que muitos dos tumores são descobertos em estágios não muito iniciais, né? O que complica muito o tratamento. Isso também é devido a não atenção que o homem está dando para a própria saúde? Em relação ao diagnóstico, é fundamental que ele seja feito antecipadamente. Quanto mais cedo a gente faz o diagnóstico, maior a oportunidade que a gente tem de curar o indivíduo. A chance de cura é muito grande, né? É enorme, beira os 90% quando a doença é encontrada ainda em fase inicial. Então, acho que a maior importância reside justamente na oportunidade de poder curar o sujeito. E acho que muito disso passa também pelo fato, acho que primeiro, como foi mencionado no VT de entrada, falta um pouco de informação, tem um pouquinho ainda de um certo preconceito. É lógico, atitudes como essa são importantes para a gente sensibilizar os homens a procurarem por uma atenção, assim como as mulheres já têm, com caráter um pouco mais, exatamente, um pouco mais preventivo. Afinal, o câncer de próstata ele não dá sintomas, ou então ele vai dar sintomas, infelizmente, em situação já mais avançada. Exatamente. Por isso que é importante a gente falar sobre isso, como você falou, a falta de informação muitas vezes leva a esse tipo de quadro, né? O exame dói? Quanto tempo ele dura? Sabe informações simples do que acontece dentro do consultório, que parece que realmente esse tabu das pessoas terem medo de falar ou de compartilhar, ou quando um homem compartilha com outro, com um amigo ou com alguém da família, é sempre no sentido de tirar um sarro, de tirar uma onda. Vamos mudar um pouquinho esses termos, né? Como é que funciona o exame, doutor? O exame é bem tranquilo, é um exame feito no consultório médico. O urologista ele faz o exame por via retal, então existe colocação de luva, lubrificação do dedo e o exame digital da próstata. A gente procura sentir ou procurar por alguma irregularidade, algum nódulo, alguma área endurecida que possa indicar a presença da doença. Não dura mais do que 10, 15 segundos e os comentários que os pacientes fazem geralmente são: olha, doutor, se eu soubesse teria feito antes, ou então não é nada do que eu imaginava. Exatamente. Existe, na verdade,
É, de certa forma, algo constrangedor, é muitas vezes difícil estar na frente de uma pessoa que você mal conhece e de alguma forma se expor dessa forma, mas o comentário dos pacientes, se você perguntar, ano que vem você está de volta, doutor, com certeza, para evitar um mal maior, para evitar o câncer de próstata, eu venho porque o exame é muito tranquilo. Falando nisso, qual é a frequência que deve ser feita? O ideal é fazer uma vez por ano, então desde que esteja naturalmente tudo bem, o urologista vai fazer a orientação de voltar a ver o paciente, acolher o PSA e fazer o exame de toque uma vez por ano, em média, esse é o intervalo ideal. Agora, existe também aquele medo do diagnóstico de muitos homens que não vão até o consultório justamente com medo de descobrir que tem alguma coisa, por ter ouvido falar que muitas vezes a cirurgia, caso o resultado seja positivo, a cirurgia pode causar impotência, incontinência urinária, alguns efeitos colaterais do tratamento. Hoje, esses efeitos estão muito reduzidos, né, doutor? Existe algum medo, sim. Os pacientes sempre temem, né? Doutor, se eu tiver um diagnóstico ruim, o que vai ser da minha vida? Prefiro não procurar. Isso a gente sabe absolutamente errado. Eu acabei de mencionar, se a gente descobre a doença em fase inicial, ela vai ser curada de maneira praticamente certa. Então, a gente tem que tirar isso um pouco da mentalidade dos homens. A gente tem que procurar, sim, é claro, ninguém torce para enfrentar ou para diagnosticar uma doença séria como essa, mas como eu falei, se você diagnostica em fase inicial, a cura é praticamente certa. E a gente precisa de alguma forma sensibilizar os homens a se cuidarem, a evitarem essa questão do preconceito, quem sabe até encarar a coisa desse jeito, meio na brincadeira, e assim a gente acaba até estimulando outras pessoas a participarem. É muito comum homens comentarem quando retornam que estimularam dentro da sua casa ou no seu ambiente de trabalho outros a procurarem por cuidado. É importantíssimo tirar um pouco desse preconceito e mostrar que é um caminho muito mais tranquilo do que se parece. Para encerrar, eu queria falar sobre prevenção. Existem coisas simples que os homens podem fazer no dia a dia com relação à alimentação, menos estresse, etc., que também ajudam a prevenir o câncer de próstata? A atitude saudável, de maneira geral, é fundamental. Então, a gente sabe que ingerir menos gordura, especialmente aquela gordura de origem animal, pode ter um efeito protetor, de alguma forma manter o peso. Então, se está obeso, tentar perder peso também é importante. Não abusar na ingestão de proteínas de origem animal. Ter sempre dentro de casa os alimentos ricos em vitamina E, em vitamina A, se expor ao sol para poder fixar a vitamina D. Na verdade, hábitos saudáveis, acho que essa é a regra e é o melhor caminho, exatamente. Certo. Tenho 2 agradecimentos para fazer aqui. Primeiro, a doutora Luciana Holtz, que é psicóloga e fundadora da Oncoguia, que esteve com a gente no VT aqui de abertura desse bate-papo. E também, claro, ao doutor Mário Henrique Elias de Matos, que é urologista e professor de urologia da Faculdade de Medicina do ABC, que esteve com a gente, esclarecendo, tirando dúvidas sobre esse assunto de extrema importância. Obrigada pela presença. Obrigado pelo convite. Até uma próxima oportunidade. Até breve.